A pandemia de Covid-19 é um dos eventos mais impactantes da idade contemporânea e da história da humanidade como um todo. O rápido espalhamento do vírus SARS-CoV-2 provocou violentas e inéditas mudanças em nossas dinâmicas sociais. Essas mudanças impactaram profundamente o modo como nos relacionamos com as instituições que organizam nossa sociedade e somos influenciados por elas. Uma situação como a Covid a gente nunca havia lidado antes com uma situação desse tamanho, absolutamente inédita e afetando todo mundo ao mesmo tempo. Ninguém pode dizer que ficou, né, que não foi afetado de forma nenhuma, porque todo mundo foi. Todas as pessoas, todas. Então, um evento desse tem uma magnitude imensa, né? E não tem como a gente escapar dessas coisas que têm essa magnitude. Independente da nossa posição, a gente é afetado. Bem-vindo ao Dispositivo. Eu sou Eduardo Lopes. Essa outra voz que você ouviu é do professor Márcio Simeone Henriques, doutor em comunicação pelo UFMG e pós-doutor pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Atuando na área de Relações Públicas e Planejamento da Comunicação, ele é professor do Departamento de Comunicação Social e da pós-graduação em Comunicação Social na UFMG. O professor Simeone também é líder do Grupo de Pesquisa em Instituições, Públicos e Experiências Coletivas, o IP. No episódio de hoje, ele vai falar sobre como a comunicação é o espaço de negociação entre as instituições e os diferentes grupos sociais, explorando o artigo Desconfiança Institucional e Públicos Vulneráveis em Situação de Emergência, que foi publicado no volume 12 da revista Dispositiva, o dossiê Práticas e Estratégias de Comunicação Organizacional no Cenário Pandêmico. O artigo do professor Simeone discute a dinâmica dos vínculos de confiança entre instituições e sociedade, levando em conta experiências vividas no espaço público em situações de emergência, como a pandemia de Covid-19, que desafiam as estruturas institucionais, abalam a confiança no sistema institucional e aumentam as vulnerabilidades dos públicos. Esse artigo, ele surgiu de um incômodo, na verdade, que a gente estava sentindo, né? Vários incômodos, várias coisas nos incomodaram, né, durante a pandemia de Covid-19, mas no nosso caso, nós que somos da área de relações públicas, a gente trabalha muito com a comunicação institucional, né? A comunicação entre as instituições e os cidadãos, né? E os públicos, né, mais especificamente, não com cidadãos isolados, mas os públicos coletivamente, né, os públicos na sociedade. Então, esse incômodo, né, tinha muito a ver com a desconfiança com que as pessoas se expressavam frente às instituições, né? Por isso mesmo que o título do artigo é Desconfiança Institucional e Públicos Vulneráveis em Situações de Emergência. Então, nossa ideia foi explorar um pouco de onde algumas dessas fontes, né, de confiança ou desconfiança nas instituições, quando a gente está diante de uma emergência deste tipo, né? Porque às vezes a gente tem situações de desastre, né, de tragédias, de desastres, de pandemias, que são coisas que acontecem e afetam, né, um grande número de pessoas ao mesmo tempo e nos deixam, né, deixa a sociedade muito vulnerável. E também deixa as instituições vulneráveis. Então a gente partiu dessa ideia, né, para poder lidar com ela a partir de um olhar que a gente tem das relações públicas em relação à construção da confiança pública nas instituições, né? O que justifica, né, a nossa confiança como públicos nas instituições, por que confiamos, né, o que gera essa confiança e como que as instituições têm que trabalhar para que essa confiança exista, e ao contrário, como numa situação limite, essa desconfiança, né, acaba sendo gerada, né, numa situação que já é ruim, né, que já é difícil, já é ruim, e a gente tende, como públicos também, a desafiar um pouco as instituições em relação a isso. Então tem uma relação bastante complicada, bastante tensa aí. O professor Márcio também fala sobre o manejo estratégico desses vínculos de confiança no contexto das disputas interinstitucionais e sobre os riscos de erosão institucional por meio da desconfiança.
pesquisa apresentada no artigo foca nas relações entre públicos e instituições, entendendo que essas relações são fundamentais para nossa organização e funcionamento como sociedade. A base para essas relações, segundo o professor Márcio, é a confiança institucional. O que faz a gente confiar numa instituição? E aí eu estou falando do conjunto institucional, de todo um sistema institucional, o Estado como instituição, outras instituições fazem parte desse sistema, né? Se a gente for pensar Estado, o mercado, a ciência, né, como instituições, né, como instituições sociais, eles são baseados nesses vínculos de confiança, porque nós, a sociedade, né, é que instituímos, mas a gente institui também com uma base simbólica de confiança, porque a gente é necessário que nós, como sociedade, como públicos numa sociedade, que a gente aceite e legitime as instituições. Então, eu trabalho com alguns conceitos, né, relativos às instituições, seja qual for. Falar de instituição é falar de um conceito, assim, muita gente trabalha, né? Tem muita gente que dá conceitos de instituições. Mas, independente de qual seja esse conceito, é basicamente um consenso de que as instituições sociais elas só existem porque existe uma aceitação social da sua existência, né? E nós, a sociedade, delegamos às instituições que façam algo por nós, né? Que nos governem, que orientem, né, os diversos aspectos da nossa vida coletiva, ainda mais, né, nas sociedades modernas que são tão complexas, né? Então a gente lida com essa ideia. Então o vínculo de confiança ele vem da aceitação e da legitimação dessas instâncias, dessas instituições. Por isso mesmo, né, que a gente costuma olhar do ponto de vista das relações públicas que isso está muito ligado, né, à imagem e à reputação que a gente tem dessas instituições. O Estado, por exemplo, né, todas as instituições públicas, o conjunto das instituições públicas, as instituições de governo. Então, a gente fala de instituição, às vezes, reduzindo a uma questão mais simples, a gente espera que elas funcionem. Né? A gente fala assim, bom, as instituições democráticas funcionam ou elas estão abaladas, né? Quando ocorre, né, um evento desse tipo, a gente fica pensando que as instituições têm que funcionar para ajudar a proteger a sociedade, né? Quem é que daria conta sozinho? Nós sozinhos ou coletivamente em pequenos grupos, a gente não daria conta de um evento tão trágico como a pandemia de Covid-19 que nós enfrentamos, né? Então a gente precisa das instituições para dar uma certa estabilidade, né, na sociedade, para dar respostas aos públicos acerca de coisas que os públicos sozinhos não podem fazer, né? Então, essa dimensão aí, né, é que vai formando um certo vínculo de confiança que é necessário, né, de aceitação social e legitimidade para que a instituição exista. Na medida que a gente começa, né, ao contrário, a desconfiar delas ou achar que elas não dão respostas suficientes ou boas respostas, aquilo que a gente demandaria como cidadãos, como públicos e como sociedade, essas instituições se enfraquecem. Então, é uma relação muito dinâmica que existe, que é muito baseada nesses vínculos. O professor Simeone explica que as negociações entre a sociedade e as instituições não se dão pelos indivíduos, mas a partir das aglutinações desses indivíduos como públicos. A gente não entende como meras audiências, né? Não são os públicos-alvos, as audiências, né, na sociedade, as audiências da mídia. Públicos, para nós, são, são agrupamentos coletivos, né, que, na verdade, se formam a partir das afetações, né, daquilo que afeta a gente coletivamente, né, na nossa vida coletiva. E a gente vai, de alguma maneira, se associando à formação de públicos, é muito essa associação, ainda que meio vaga, meio difusa, da a nossa associação em torno de alguma questão pública relevante. Tá? Então, em síntese, né, a gente tem muito essa ideia de público. Então, o público que se forma por ser afetado ou impactado por determinadas questões que na sociedade apontam para alguma controvérsia em relação ao interesse público, é que define de fato como se formam esses agrupamentos. Portanto, a gente não fala público nunca no singular, a gente sempre fala no plural. Por quê? Porque os públicos, para se formar um público, né, ele se forma em torno de controvérsias, de questões mesmo, controversas que no espaço público a gente, de alguma maneira, acha relevante debater, acha relevante achar, né, alguns pontos, seja para consenso ou para marcar o dissenso. Então, assim, a controvérsia ela é a chave para entender
né, a formação de públicos na nossa visão, nas teorias com as quais a gente trabalha, né? Isso nem sempre é comum numa visão de públicos, não, mas a gente precisa explicar isso primeiro para poder entender, né, essa questão. Por que então se formam públicos tão diferentes às vezes? E às vezes até esses públicos podem entrar em choque uns com os outros. Nós, na sociedade, eu estou falando da sociedade civil, formando públicos aqui e acolá. A gente é influenciado pelas instituições, influenciado pela mídia, influenciado pelo governo, influenciado por tudo. Inclusive por outros públicos na sociedade. Alguns atores, né, mais constituídos desses públicos nos influenciam. E a gente sempre tem essa ideia de que os públicos estão envolvidos em controvérsia. Então, essa ideia da controvérsia ela é central. Os públicos, no plural, como salientado pelo professor Simeone, não são homogêneos. O que a pandemia de Covid-19 fez foi evidenciar e talvez até agravar as diferenças que nos dividem na sociedade. Aquilo, portanto, que é colocado, né, de forma controversa na sociedade, divide os públicos. Os públicos não são uma instância necessariamente de consenso. Nunca serão de um total consenso. Na verdade, os públicos também marcam ao mesmo tempo o dissenso, né? Marcam as suas diferenças, né, de opinião, principalmente. É essa relação tensa que existe, inclusive, com os estudos, com a opinião pública. O estudo de opinião pública, na verdade, tem que levar isso em conta. Não existe uma opinião pública, né? Existe, na verdade, um sentimento assim mais geral de que a opinião pública vai para cá ou para lá, mas são os públicos que comandam, né, esse tipo de pensamento. Nas opiniões que a gente emite coletivamente, como públicos, de forma agregada ou de forma mobilizada, não importa, mas uns públicos vão ser mais fortes do que os outros em determinado momento. Então, isso, na nossa visão, é que é importante. Quando a gente tem algo que afeta todo mundo, né? Todo mundo é muito impactado, muito diretamente afetado. É claro que os públicos ficam muito mais estressados, né? Eu uso essa palavra, inclusive, existe um estresse aí, né, na relação entre os públicos e deles com as instituições. Então, isso é muito importante. E também discuto brevemente nesse texto uma consideração que é fundamental, que é muito importante. Por quê? Nós, os públicos, como a gente está o tempo todo também, a gente influencia e é influenciado, mas principalmente, a gente é influenciado por outros públicos e é muito influenciado estrategicamente pelas instituições e pelas organizações, né, numa sociedade. É claro que isso vira um turbilhão para nós, né? Isso ajuda, né, ou a nos orientar em determinado caminho ou a nos dividir. Ora, a gente vai para lá, vai para cá, né? E aí, diante desses três, e de uma coisa que, além de ser uma emergência, e aí eu discuto também um pouco esse salto, além de ser uma emergência, uma calamidade pública, né? A gente vivenciou isso em determinado momento como calamidade, não apenas como emergência. Então, isso faz com que as instituições tenham que agir. A gente cobra isso delas, né? Nós, os públicos, mas podemos cobrar de forma diferente, conforme as nossas opiniões. E as próprias instituições podem também nos influenciar para que a gente tome rumos diferentes, ou pense diferente, ou opine diferente em relação ao que fazer. Né? Então, esse momento é um momento super delicado, que é muito mais difícil, evidentemente, numa situação estressante como essa, obter grandes consensos de opinião pública. Não podemos dizer que em lugar nenhum no mundo nós tivemos um absoluto consenso de opinião pública, e especialmente em países democráticos, mais difícil ainda se torna. Né? Porque a expressão livre, né, e a manifestação das pessoas, da opinião das pessoas, vai sempre para um lado e para o outro, e o debate se acirra também. O debate fica extremamente mais aceso. Então, essa relação é uma relação muito tensa e muito complicada. Né? É por isso que dá para a gente ver, né, que essa controvérsia, às vezes, ela se traduz até em conflitos específicos, né, entre certos públicos ou dentro do sistema institucional. Né? Eu alerto muito para isso também, porque o sistema institucional, às vezes, coopera entre si para um consenso, mas às vezes diverge. E às vezes conflita mesmo, mais do que diverge, conflita. Por exemplo, a mídia com as autoridades governamentais, né? O sistema político com a mídia, o sistema político com a ciência com a mídia. Então, assim, se a gente for olhar esses movimentos institucionais, eles estão entre si divididos, né? E na Covid isso ficou muito evidente, né? Em relação a isso.
E é claro que isso pode ser sempre reforçado por situações político-ideológicas que marcam, né, essas diferenças e usam essas diferenças estrategicamente, né, para diversos lados possíveis, né, para onde essa controvérsia e essas questões de opinião possam ser dirigidas. Nesse período tão estressante de atritos sobre coisas fundamentais para nossas vidas, a comunicação se estabeleceu como uma arena de conflitos. Foi nessa arena da comunicação que os públicos estabeleceram um amplo, caloroso e muito desgastante debate. A comunicação é sempre o ponto de embate, é o ponto central, tá? Eu considero isso, porque assim, olhando para todas as relações comunicativas que perpassam as instituições entre si, a comunicação entre elas, né, dentro do sistema institucional, delas conosco, os públicos, né, e os diversos atores da sociedade civil, seja o que for. Então, assim, você tem ali, na verdade, um sistema institucional que ele nunca é composto de elementos monolíticos. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, o sistema institucional, a gente pode localizar algumas instituições, se a gente trata a mídia como instituição, a imprensa como instituição, tá bom, nós temos um bloco ali. Mas a questão é a seguinte, uma parte da imprensa, de fato, se alinhou, por exemplo, com a produção de dados que não estavam sendo produzidos, né, na expectativa de produzir dados confiáveis que deveriam ser produzidos pelas autoridades e a gente confiar nos dados das autoridades. Então, se havia uma desconfiança institucional dos públicos e da mídia, de parte da mídia, em relação aos dados, né, aquilo que era fornecido pelas autoridades, então existe uma reação do lado de cá. Uma parte desse sistema midiático se organiza para suprir esta deficiência, né? No entanto, não é a mídia como um todo. A gente tem também uma divisão interna entre as instituições. Então, assim, a ciência ficou dividida, a mídia ficou dividida, menos ou mais dividida, não importa. Eu não estou falando que é dividida ao meio, né? Mas sempre existe uma divisão. E às vezes em questões muito específicas, né, essa divisão ela pode até ser de alguma maneira provocada ou pode até ser um mero jogo de cena. Porque na comunicação vai aparecer muita coisa também que a gente fica lá, bom, mas isso aí será que é verdade? Será que não é? Tem essa divisão? Não tem? Onde que tem? Por onde passa o corte? Né? Então, assim, a gente fica meio confuso nesse momento, inclusive nós, os públicos, é um momento de estresse para os públicos, porque a gente também fica confuso. A gente fala assim, então o que eu confio? Naquilo que está na mídia? Mas que mídia? Aquilo que está alguém fala assim, o que está na mídia hegemônica. Bom, mas eu posso confiar na mídia hegemônica? Não, não posso confiar na mídia hegemônica. Então vou confiar em quem? Na mídia alternativa ou na mídia independente? Eu confio mais nela ou eu confio, entendeu? Então assim, olha como que a gente fica meio perdido sem saber muito bem quem confiar. É porque esse próprio sistema midiático, como um subsistema institucional, vamos dizer assim, como instituição, também estava dividida. Né? E havia gente dentro da mídia, inclusive em lugares de uma mídia que talvez a gente considerasse mídia convencional ou hegemônica, que estavam defendendo coisas contrárias, né, ao que uma parte dos públicos, ou pelo menos a maior parte dos cientistas, defenderia, não é? Enquanto a sociedade procurava respostas, as instituições nem sempre as forneciam. E para além disso, muitas vezes essas instituições, nas quais confiamos a organização da nossa sociedade, atuaram para agravar as dissidências, ameaçando romper o tecido social que já se via extremamente estressado, piorando ainda mais a crise pública instaurada. O embate não é totalmente externo ao sistema institucional, ele também é interno. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o que enfraquece muitas vezes as instituições são essas divisões que são colocadas internamente, né, para as próprias instituições. E quanto mais divididas elas estiverem, e isso pode ser até produzido estrategicamente, mais vulneráveis nós, os públicos, ficaremos, porque a gente fica meio assim perdido, né? Fala assim, tá, mas até então eu confiava muito, né, naquilo que se dizia, numa certa mídia que eu costumava acompanhar. Né, em órgãos de imprensa que eu considerava confiáveis. Aí, de repente, eu tenho elementos para desconfiar deles. Mas por quê? Às vezes porque há uma disputa entre o discurso das autoridades e o discurso que está lá nessa imprensa. Aí eu começo a perder confiança ou em um ou em outro.
Mas veja como isso também é uma estratégia política, né? Porque os próprios atores políticos podem infundir em nós, né, os públicos, uma desconfiança sobre algo, até uma desconfiança em relação à ciência. E os atores políticos que eu digo, tem atores e atores. Por quê? Alguns deles tentavam infundir a desconfiança da gente na ciência. Outros já vinham para a esfera pública falar o que com a gente? Sigam a ciência, né? Então, assim, eu como público, eu posso ficar assim meio perplexo, não posso? Eu falo assim, poxa vida, eu devo seguir ou não devo seguir o que você está falando? Não é? Em que eu vou confiar? Aí, essas relações de confiança têm a ver com aceitação e legitimidade, que, em último caso, são formadas pela imagem e a reputação, coisa que, em relações públicas, a gente sabe que é a base operacional, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala assim, vamos administrar a imagem das organizações, das instituições, das pessoas, etc. Quando a gente fala disso, a gente está falando, né? Portanto, de promover uma certa imagem para ganhar uma certa reputação, né? Para uma instituição, para uma organização, para uma celebridade, seja lá o que for, mas vive-se de reputação, não é verdade? Então, quem tem melhor reputação para um determinado público ganha mais sua confiança. É um pouco essa a ideia. Independente dessa pessoa de fato estar, né, de como ela estiver operando, ou do discurso dela até ser plausível. Então, assim, não tem essa relação tão direta. É um composto de fatores que faz com que a gente confie menos ou confie mais numa pessoa, numa instituição, né, num político, num cientista, num jornalista e por aí vai, né? Não é tão simples assim essa equação, ela é extremamente difícil, né? Até de calcular, se é possível a gente falar em equação e em cálculo nessa hora, né, Eduardo? Então tem uma perspectiva aí que é sempre bastante complexa. Nesses tempos de incerteza e caos, como é possível nos orientar individualmente e nos organizar como sociedade? Como as instituições atuam para manter suas relações de confiança com os públicos? A hora que chega a calamidade, a capacidade de resposta, ela baixa tanto que aí a tragédia pode ser ainda maior do que aquilo que se previa, porque, né, o Estado, as autoridades, né, as instituições de modo geral não dão conta. E aí, de fato, cria uma espiral negativa. Por quê? A hora que a gente vê que o sistema institucional não dá resposta, a gente deixa de confiar nele. A hora que a gente vê que, né, a coisa toda ficou lá numa tragédia total e ninguém está dando uma resposta, né? O sistema institucional não está dando conta realmente de responder às nossas demandas, à nossa necessidade. Naquele momento dramático, aí a gente começa também a desconfiar mais ainda dele. Aí a gente desconfia do sistema, só que nós, os públicos, a gente não desconfia só de uma instituição, a gente acaba desconfiando de tudo ao mesmo tempo. Inclusive, essa é a questão de uma visão antissistêmica. É justamente isso. Porque uma desconfiança puxa a outra. Você fala assim, não estou só desconfiado do governo. Aí você está desconfiado do sistema. E a gente começa a fazer esse mesmo discurso. A gente fala assim, isso é culpa do sistema. Isso é o sistema, isso é o sistema, isso é o sistema. Então, a gente começa, né, quando chega nesse grau de desconfiança, a gente se torna, né, o nosso pensamento se torna antissistêmico, porque esse sistema inteiro está falido, ele não dá conta, ele não dá resposta. Então a situação limite, ela cria uma espiral de desconfiança que vai só aumentando, 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 aumentando na cabeça dos públicos, nós. Porque a gente fica muito confuso, né? A gente fica muito confuso. Já seria natural, numa situação tão trágica, tão calamitosa, que a gente ficasse confuso. A gente fica confuso. Isso faz parte, né, do nosso ser. Se a gente está diante de situações muito perigosas, muito catastróficas, né, principalmente quando a gente está no meio delas, impactado diretamente por elas, a gente fica confuso, né? Então, quem vai nos orientar? A gente tem que ter confiança que alguém oriente. E a gente hoje, no mundo moderno, a gente espera que o Estado dê resposta, né? Mas não é só o Estado, a ciência tem que dar resposta. O que está acontecendo? A mídia vai lá, vai pedir um especialista, vai pedir um cientista, explica para mim, como é que é isso? O que está acontecendo? Mas eu tenho que confiar na explicação que ele está dando. Então isso não significa só confiar naquele cientista, significa confiar em todo um sistema científico
que pesquisa aquilo e que diz para a gente que é isso mesmo que está acontecendo. Mas a gente nunca tem total certeza. Então as instituições também competem entre si pelas explicações, por aquilo que pode nos orientar na nossa vida diária, porque eu preciso disso, eu preciso de alguma orientação. Se eu tenho que usar máscara, não tenho que usar máscara, afinal de contas, é uma decisão pessoal, no fim das contas, sempre será, né? Mas tem que ser influenciada por alguém, ou até induzida ou obrigada, porque aí, né, isso orienta a nossa vida coletiva de alguma forma. E a gente fica à espera que alguém oriente mesmo, que alguém diga assim, o que é melhor a fazer nessa situação. Se a gente fica meio perdido e meio confuso, a gente fica assim, mas será que é mesmo? Aí eu começo a ver quem é que pode me oferecer uma melhor saída para eu não ficar tão confuso, para eu me orientar e para eu tomar minhas decisões diárias, porque ao fim e ao cabo, nós os públicos estamos aí na vida diária, tendo que lidar com as situações. Uma situação como a Covid a gente nunca havia lidado antes com uma situação desse tamanho. Passados 4 anos do início da pandemia, quais são as consequências que podemos observar nesse cenário e o que muda daqui para frente? Pensando em termos das nossas da presença dos públicos em público, de como os públicos se posicionam em público, as principais consequências, elas são políticas. Porque toda essa questão, todo esse estresse, né, ele necessita, de alguma forma, que as instituições se reposicionem também. Então a gente fica pensando assim, será que não tem nada a ver esse negócio, independente da gente ter tido um governo assim, um governo assado, independente dessas questões ideológicas, de toda forma estaríamos submetidos a um certo estresse, né, dos públicos em relação ao que fazer, em quem confiar. Por quê? Porque é uma situação, né, de amplíssima afetação, de muito grande afetação. Então, de toda forma, algumas instituições, né, teriam que ser retrabalhadas desse ponto de vista do ponto de vista político. Então, assim, existe uma relação, independente de qualquer coisa, existe uma relação sempre entre o campo institucional e o campo político em torno de qualquer questão como esta, em torno de qualquer tragédia que a gente enfrente, seja desse tamanho ou até menor, não importa, não dá para ficar medindo assim, porque a cada tempo histórico nós podemos ter que enfrentar esses desafios. Mas, ao final, se a gente considera os públicos como uma instância política, né, e os públicos definitivamente são, independente de quem aproveite ou tire benefício político da influência sobre esses públicos, se os públicos resistem menos ou mais do ponto de vista político, o que pode ocorrer em termos em termos disso é uma erosão institucional. As instituições elas podem sofrer, de modo geral, o sistema pode sofrer uma certa erosão por causa desse estresse. Então, se isso ainda, né, é aproveitado politicamente de certas maneiras, né, isso pode comprometer as instituições tal como a gente as conhece. Então, pode haver uma necessidade de mudanças institucionais, sim. Todo esse período de crise, sempre que desafia muitas instituições, força a mudanças. Seja mudança para um lado, para o outro, não importa, mas força a mudança. Nós estamos, inclusive, vivendo as consequências disso, né, com turbulências políticas, é claro que vai ter. E é claro que teria. Né? Assim, essas divisões não podem ser apenas atribuídas a contextos políticos assim ou assado. De toda forma, com menor ou maior intensidade, a gente teria que olhar para as instituições e pensá-las, né? Porque nós, a sociedade, nós, os públicos, somos uma instância crítica também. Então a gente teria que olhar, é a hora, né? Falar assim, vamos olhar para a ciência e ver se a ciência dá conta, porque a ciência, de fato, a gente pode até achar que ela lidou bem com a questão e deu conta. Deu conta até certo ponto, porque o problema da Covid está posto, e o problema, né, vários outros problemas da epidemiologia estão postos, ou recolocados. Então a ciência também foi desafiada,
muito desafiada, continua desafiada o tempo todo. Isso gera um estresse institucional na ciência. E por isso divisões políticas importantes na ciência. Então, se a gente olhar, a gente nunca pode olhar assim em curto prazo, não. A gente não pode olhar só, né, esse prazinho curto, não. A gente tem que olhar isso como um processo histórico maior. Então, evidentemente que as nossas instituições, elas foram severamente desafiadas. Algumas entraram num processo, né, ou aceleraram o seu processo de erosão, não sabemos. Algumas já podiam né, estar num processo, né, de desconfiança, de erosão. Então, a principal consequência, eu diria que, no fim das contas, ela é política. Tá? Isso tem profundas consequências políticas e a gente, provavelmente, para ter uma estabilidade institucional, num sentido mais amplo da palavra, não é estabilidade institucional no sentido das instituições estarem lá funcionando aqui e ali, dando uma impressão de que estão estáveis. Não, às vezes é promovendo mudanças institucionais. Não é à toa que a gente fica desconfiado mesmo do todo o sistema político, etc. Né? Mas sempre vai ter as interinfluências, a propaganda, as estratégias, etc., para mostrar, né, para também nos induzir a pensar de certa forma. Isso sempre vai ter, né? Isso sempre tem. As tensões políticas se dão em torno dessas coisas. E eu fico pensando também se muito assim de passar a limpo certas instituições, às vezes a vontade que a sociedade tem, né? E a sociedade, assim, que eu digo, é de uma maneira muito genérica mesmo, né? Algumas instituições a gente já sabe que elas talvez não deem as respostas que deveriam dar, não é só a Covid, não. É a toda a questão político-democrática, nossa sociedade como, né, como ela está, para dar uma certa estabilidade, uma certa tranquilidade, né, para que as coisas possam acontecer e a gente se oriente, né, na nossa sociedade. É uma questão muito delicada. Eu diria que exatamente por isso, né? Porque ela é delicada porque ela é profundamente política e com isso a gente não pode achar que as coisas poderão voltar a ser como elas eram antes da pandemia, né? Para ficar aí focado na pandemia, né? Não serão. Elas, isso veio e alterou profundamente as nossas relações sociais, nossa sociabilidade, é um conjunto de coisas. Certamente, estes desdobramentos vão nos acompanhar e afetar nossas vidas por bastante tempo. Agradecemos ao professor Márcio Simeoni pela entrevista e pelas ótimas reflexões que compartilhou conosco. Para ler o artigo que exploramos neste episódio, acesse dispositiva.org.br ou clique no link que está aqui no post do episódio. Se você quiser receber todos os episódios quando eles forem lançados, siga o Dispositivo no seu aplicativo de podcast preferido e acompanhe a Revista Dispositiva nas mídias sociais. O Instagram é @Revista Dispositiva. O Twitter, ou X, é @RDispositiva. E no LinkedIn e Facebook é só pesquisar por Revista Dispositiva que você nos encontra. Todos esses perfis estão linkados aqui no post desse episódio. Este episódio foi escrito, narrado e editado por mim, Eduardo Lopes. A produção é de Ana Karina Oliveira, Yasmin Souza, Eduardo Lopes, André Veloso e Samuel Rubens, sob coordenação de Verônica Soares. Este episódio usou áudio de Splice. A Revista Dispositiva tem o apoio da FAPEMIG para ações de divulgação da ciência, da tecnologia e da inovação. A revista é gerida pela PUC Minas e pela UFMG. Muito obrigado e até semana que vem.